Então, vamos dar início agora à nossa apostila do terceiro trimestre, tá? Eu sei que a apostila de vocês ainda não chegou, mas está para chegar, né? Mas a gente não pode parar, né, gente? A gente tem que dar continuidade. Então, assim, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão acompanhar comigo através da apostila digital que tem na plataforma, vão fazer a parte dos exercícios no caderno e enviar pelo caderno mesmo e depois, se vocês preferirem, pode passar também para a apostila de vocês. Mas, a princípio, vocês vão fazer mediante apostila digital e vão fazer as respostas no caderno. Tem até alguns exercícios aqui que eu vou ver agora com vocês, que na verdade não tem nem espaço até para fazer na apostila. Vocês já teriam que realmente fazer pelo caderno. Então, façam e enviem lá na plataforma. Vamos lá. A princípio, a gente tem um texto de interpretação, né, que vocês vão estar lendo, que fala sobre Viral Video has saved the radio star. Os vídeos virais têm salvado a Rádio Estrela. Vocês vão ler esse texto e vão fazer a interpretação dele, né? Entrar em discussão, Então, vocês têm algumas perguntas aqui relacionadas àquele texto para dar a opinião de vocês, tá? Também a opinião de vocês e retirar também do texto algumas respostas, ok? Como que vocês vão fazer? Vão fazer em forma de pergunta e resposta? Não. Vocês vão fazer como se fosse um resumo, ok? Então, tem algumas perguntas aqui. Vocês vão formular um resumo, juntando, lógico, as respostas de cada pergunta. E depois vocês vão procurar em um dicionário ou na internet, para ver que vocês já estão na internet mesmo, estão utilizando a internet no computador. Então, vocês vão procurar o significado das palavras abaixo, as seguintes palavras e suas expressões também. Então, procura o significado e pesquisa também as expressões, ok? Para o próximo exercício, a gente tem um videozinho, se vocês passarem o mouse em cima desse link aqui, vocês têm um vídeo que fala um pouquinho como que a tecnologia ajudou o Ted Williams. Então, esse homem era um morador de rua, ele, através de algumas tecnologias, né, foi mudando um pouquinho a vida dele. Tem o início, né, da vida dele, do que ele fazia, onde ele morava e tudo, coisa e tal. E tem também, depois, um vídeo de como ele ficou, como ele se transformou, o que a tecnologia fez para ajudar. Tem um pouquinho aqui, ó. Aqui tem uma pergunta. How was the technology helping Ted Williams? Como que a tecnologia o ajudou? Tem aqui a resposta, tá? Mas assistam também o vídeo para a gente entrar em discussão. Por quê? Tem um pouquinho falando aqui do vídeo, né? E tem as nossas perguntinhas relacionadas ao Ted Williams. Como essas tecnologias e quais as tecnologias que ajudaram ele. Então, primeiro vocês vão ler esse texto, vão fazer um breve resumo utilizando essas perguntinhas, vão ver o Ted Williams, né? Um vídeo sobre ele, e vão fazer também um resuminho relacionado a ele. E para a gente finalizar a página de hoje, porque na próxima, né, na página 7, finalizar não, porque a gente vai até a 6 hoje. Na página 7 a gente já vai trabalhar o Present Perfect, que vai ser a próxima aula. Mas, gente, eu tô vendo aqui que é bem resumido, né, como que fala um pouquinho sobre o Present Perfect. E se vocês verem na página 9, já tô até adiantando um pouquinho para a próxima semana, na página 9 tem a nossa famosa lista de verbos irregulares. Para quem já tem, beleza. Para quem não tem, aqui tem alguns verbos, tá? Alguns. Essa lista aqui tá bem reduzida, porque existe muito mais. E o legal dessa lista que tá aqui na apostila de vocês é que ela tem a forma de escrita e a pronúncia, certo? E tem ela no infinitivo, tem ela no passado simples e tem ela no particípio passado. Então, já vou adiantando para vocês também ir procurando essa lista que eu já disponibilizei para vocês. Mas na próxima aula também eu vou colocar lá para quem não tem, tá? Porque essa lista aqui tá muito resumida, muito mesmo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Na página 5, continuando aqui, você vai ler, né, essas frases aqui
e vai responder as seguintes perguntas que vão até a página 6. A primeira, qual é a diferença de sentido entre as duas orações? Vocês vão ler as duas frases, tá? Vão pesquisar o significado delas e depois vão me dizer qual a diferença de sentido entre as duas orações. É passado? É presente perfeito? É futuro? É presente simples? Passado simples? Então, vocês vão me dizer qual é o sentido de cada uma. A letra B. O que causou essa diferença de sentido? Olha bem. Cice, his story broke. He has received numerous job offers. Ted received numerous job offers. A primeira está dizendo, desde que a sua loja quebrou, né, faliu, ele recebeu inúmeras ofertas de trabalho. Então, aqui, primeiro eu dei uma explicação, né? Desde quando a sua loja quebrou, dei a explicação. E na segunda frase eu simplesmente falo, Ted received numerous job offers. Ted está recebendo inúmeras ofertas de trabalho. Então, vocês vão me dizer qual a diferença de sentido das duas. O que uma diz e o que a outra diz também. O que causou essa diferença? O que aconteceu nas frases, né? Qual é a diferença das frases para causar esse sentido também diferente? Por que isso ocorre? E depois, find at least 4 examples of present perfect in the test. Depois de responder a B e C, no exercício 3 da página 7, vocês vão voltar lá no texto, tá? Volta aqui no texto e procura, já até falei aqui, gente, que na próxima aula que a gente vai ver o presente perfeito, certo? Mas vocês já vão começar a dar uma olhadinha do que vem a ser presente perfeito para poder retirar lá do texto o que vem a ser. A princípio, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui rapidinho, mas mais profundamente a gente vai estar olhando na próxima aula, que aí eu vou explicar a estrutura, como que escreve, como que faz, tudo, coisa e tal. Mas a princípio, a regra básica é, para construir uma oração nesse tempo verbal, present perfect, é necessário utilizar a seguinte estrutura. O sujeito, lógico, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Esses são os sujeitos. Ou nome de pessoas, certo? Vocês vão utilizar sujeito, aí vem o auxiliar, have ou has. Vamos parar um pouquinho aqui. Por que have ou has? Se eu estou tratando de presente perfeito, eu tenho 2 tipos de auxiliares, certo? Has. Quando que eu vou utilizar o has? Gente, aquela famosa regrinha da terceira pessoa do singular. Ok? He, she, it. Então, para esses 3, he, she, it, a gente usa has. E o have para o restante. Ok? Então, sujeito, have ou has. Lembrando que has, he, she, it. Ou nomes de pessoas sendo uma pessoa só. Mais o particípio passado. O que vem a ser o particípio passado? Quando o verbo é irregular, o que a gente faz? Past participle, coluninha do particípio passado que vocês vão utilizar aqui, ó. Essa é a estrutura. Quando o verbo é regular, gente, verbo regular, vocês vão só acrescentar ed, ok? Então, um exemplo de uma frase no present perfect. I've had a headache for weeks. I've, por que I've, gente? I have. Aqui eles só juntaram. Então, I have had a headache for weeks. Eu tenho tido dores de cabeça por semanas. É algo que aconteceu lá no passado e continua no presente. Olha bem, conforme o nome, present perfect é um tempo verbal que diz respeito ao tempo presente. Sua estrutura verbal pode causar confusão quanto a isso, principalmente porque esse tempo verbal contextualiza um acontecimento que começa no passado e se prolonga no presente.
Eu sei o determinado momento que começou no passado? Não, começou. A frase mesmo diz, eu tenho tido dores de cabeça por semanas. Quando que começou, gente? Não sei. Começou lá no passado e continua, dá continuidade. Novamente, inicia no passado, prolonga-se no presente. Ok? Bom, dado essa breve explicação sobre o presente perfeito, que a gente vai estar olhando novamente um pouquinho mais na próxima semana, vocês vão agora, nesse momento, procurar alguns exemplos, tá? Aqui tá mais ou menos, for example, mais ou menos 4 exemplos lá do texto. Present Perfect, ok? Agora, explica o significado da sentença. From the exercise previews. Vocês vão, logicamente, depois de retirar essas frases lá do texto, vocês vão colocar o significado das mesmas. Explicando o significado das mesmas. Leia a frase a seguir e responda. Qual é a função da palavra now na frase? Now that the video has had millions of hits on YouTube, William has become... Ok. Gente, geralmente quando a gente utiliza o now, a gente quer dizer que alguma coisa aconteceu agora. Pode ser. Mas vocês vão procurar esse significado dele e me explicar qual é a função dele nessa frase. Ok? Por último, porém não mais importante, imagine you discovered about Ted Williams' story and you want to share it with friends. Imagina que você descobriu a história sobre a história do Ted Williams e quer compartilhar com os seus amigos. Use the space below write a message. Vocês vão utilizar o espaço abaixo para escrever uma mensagem falando, né, um pouquinho sobre ele, sobre a história que vocês descobriram. Don't forget you need to concise and informal because you don't have much space. Não esqueça que você precisa ser conciso, você precisa ser bem sucinto, tá? Porque assim, você tem um pequeno local, um pequeno, né, espaço para poder escrever. Então, vocês vão utilizar uma escrita informal. Pode ser, não sei se vocês vão lembrar agora, mas lembra de uma atividade que a gente teve, que eu pedi para vocês pesquisarem sobre mensagens de textos, né, que tem algumas abreviações, quando geralmente a gente, em português a gente faz muito isso, gente, a gente costuma abreviar muita coisa, né, em inglês também. E tem, eu só não me recordo agora se foi na apostila volume 1 ou se foi na apostila volume 2 que a gente trabalhou a questão de textos, abreviações de textos, logicamente, para celulares ou computador, essas coisas todas. Então, lembra, volta um pouquinho lá nas apostilas e lembra como que faz para você trabalhar essas abreviações, tá? Para ser uma resposta, para ser uma frase, um texto curto, porém bem explicativo, porque vocês vão passar a mensagem a uma pessoa. Você descobriu a história do Ted Williams, achou muito interessante e quer compartilhar essa história. Então, quando vocês vão compartilhar, vocês têm que ser sucintos, né? Porém, bem explicativo para que a pessoa entenda bem o que você descobriu e o que você quer passar e compartilhar. Então, pessoal, é isso, tá? Vocês vão fazer o exercício até a página 6. Qualquer dúvida, eu vou estar lá na plataforma, no horário da aula de vocês, para poder estar auxiliando. Então, hoje vai ser da página 3 até a 6. Lembrando que as páginas de exercícios para serem entregues é a 4, a 5 e a 6, ok? Vocês têm essa apostila na plataforma digital de vocês, na Senec Digital, que vocês podem estar abrindo para poder ir lendo, né? Porque aqui, às vezes, no vídeo é um pouquinho mais ligeiro, um pouquinho mais rápido. Então, vocês têm, sim, a apostila de vocês digital. E a física está chegando. Houve um atrasozinho na entrega, mas a gente acredita que vai chegar aí pela semana aí, ok? Mas, vamos lá, vamos dar continuidade, porque a gente precisa caminhar, né, com o nosso conteúdo e a nossa apostila do segundo trimestre já acabou. E a gente já tem o terceiro aí que já está caminhando.
Então, pessoal, qualquer dúvida, tá? É só perguntar, estarei lá na plataforma. Uma outra coisa, eu tenho sentido falta de alguns alunos comentarem no post. Não deixa de comentar, gente. O ok de vocês ou a entrega do exercício de vocês consta como presença, gente. Então, não deixa de comentar. Olha, olhou rapidinho, deixa comentário. Não, se vai fazer o exercício depois, não tem problema. Porém, entrou na plataforma, viu o vídeo, deixa o comentário. Isso eu digo para a aula de todos os professores. Porque é falta. Quem não deixa o comentário, quem não deixa o seu ok, é falta, gente. Então, deixa lá o seu presente, deixa lá o seu ok. E é isso aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.